Olá a todos, meu nome é Gabriela Gomes e eu estarei apresentando o trabalho Proposta de Corredor Ecológico entre duas unidades de conservação do bioma Mata Atlântica. Os autores são compostos por mim, Gabriela, Renan Angrisani de Oliveira, Liliane Moreira Neri e Darlan Colins da Cunha e Silva. O crescimento populacional desenfreado e atividades antrópicas são responsáveis por fragmentação de florestas e habitats. A Mata Atlântica, conhecida por sua biodiversidade, é considerado um dos biomas mais ameaçados do mundo devido ao aumento da fragmentação florestal causado pelo uso desenfreado da terra e o crescimento populacional. Os corredores ecológicos se mostram uma ferramenta importante, pois eles auxiliam na mitigação dos impactos causados pela fragmentação florestal. A interligação entre diferentes regiões por meio de corredores ecológicos pode promover a deslocação de organismos entre áreas fragmentadas e favorecer o fluxo energético entre as populações, diminuindo deste modo a fragmentação dos habitats regionais. O software Land Space Corridors emprega o algoritmo de caminho de menor custo, onde ele calcula o caminho de menor resistência entre as áreas de habitats designadas como ponto de partida e chegada dos corredores. A criação de corredores ecológicos é uma estratégia adotada para amenizar a degradação florestal e restaurar a biodiversidade. Diante da fragmentação florestal e a perda de biodiversidade na Mata Atlântica, é importante compreender as relações espaciais entre os fragmentos florestais, identificar fragmentos com potencial para a criação de corredores ecológicos e delimitar esses corredores, pois essas ações são fundamentais para a preservação e conservação desse bioma. As técnicas de geoprocessamento provaram ser instrumentos importantes na concepção de corredores ecológicos, pois elas desempenham um papel crucial no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a preservação da sustentabilidade das unidades de conservação e na promoção de suas conexões. O objetivo do trabalho é a proposição de corredores ecológicos entre o Parque Municipal Corredores da Biodiversidade e a Floresta Nacional de Ipanema a partir de 4 modelos de simulação do software Land Space Corridors. A área de estudo abrange aproximadamente 406 km², inclui as unidades de conservação Parque Natural Municipal Corredores da Biodiversidade e a Floresta Nacional de Ipanema. Para determinar a rota mais apropriada para estabelecer um corredor ecológico entre essas duas unidades de conservação, utilizou o software Land Space Corridors. Ele é um software gratuito que possibilita a simulação de corredores ecológicos para diferentes espécies, levando em consideração as respostas da biodiversidade às características da paisagem. Esse software ele se baseia no conceito de caminho de menor custo, o que permite a geração de diversos corredores em cada simulação. Para realizar a simulação desse software, é necessário o uso de 2 mapas base como entrada, onde um deles representa a resistência da superfície, que é indicada pelas categorias de uso da terra, e outro mapa que identifica a origem e o destino do corredor ecológico, conhecido como Source Target ou ST em inglês. Para criar o mapa de resistência da superfície, foi utilizado os dados de uso da terra obtidos pela plataforma MapBiomas de 2019, e por meio do software ArcGIS, as categorias de uso da terra foram classificadas em diferentes classes. Posteriormente, ajustou-se as escalas de resistência, atribuindo peso 1 para as áreas de formação florestal, que são as áreas mais favoráveis à passagem da fauna. Por outro lado, as áreas menos propícias à passagem da fauna, como áreas de agricultura, infraestrutura urbana, rios e lagos, receberam peso de 100. Para áreas com níveis intermediários, como floresta plantada e pastagem, atribui um peso de 50. Esse software oferece a capacidade de conduzir simulações por meio de 4 métodos. O primeiro deles é a medida por pixel, que avalia apenas os valores de pixels individuais, sem levar em conta a influência da paisagem, e introduz uma variação aleatória na resistência da superfície. E também existem as métricas de passagem mínima, passagem média e passagem máxima. O software produz um raster com caminhos de menor custo identificados para cada par de origem e destino. Locais com alto valor de índice de seleção de frequência de rota indicam as rotas potenciais mais adequadas para cada ST, que seria ponto de origem e destino. Os dados foram exportados para o ArcGIS, onde foi selecionado o caminho que representou o RSFI mais alto. Em seguida, foi utilizada a ferramenta Buffer para determinar a largura do corredor ecológico, conforme é definido na Resolução CONAMA número 9, de 24 de outubro de 96. Essa resolução ela estabelece que a largura mínima do corredor ecológico deve ser de 100 metros,
mas em casos com faixas marginais, a largura mínima deve ser aplicada em ambas as margens do recurso hídrico, totalizando 200 metros de largura. Visto que os corredores ecológicos propostos percorrem a área com faixas marginais, adotou-se a largura de 200 metros. O Software Land Space Corridors, por meio de seu algoritmo de múltiplos caminhos, possibilita a simulação de diversos corredores ecológicos, com base no caminho de menor custo. Observa-se que os modelos incluem alternativas de corredores com RSFI mais alto, que são as áreas indicadas para a locomoção de espécies, especialmente em ambientes urbanos, menos propícios para sua passagem. Deste modo, foi escolhido o caminho com menor frequência de ocorrência na simulação do software, que corresponde ao trajeto no RSFI mais alto. E utilizando a ferramenta Buffer no software ArcGIS, delimitou-se a largura no corredor ecológico, que corresponde a 200 metros, conforme exigido pela legislação. O método que produziu o menor comprimento do corredor ecológico foi o de paisagem máxima, o qual leva em conta os valores mais altos de pixels na matriz de resistência da superfície. Esse corredor abrange, em sua maior parte, áreas em pastagem, sendo 52,87%, e áreas de florestas plantadas, sendo 18,19%, e áreas de formação florestal, com 22,48%, que são as mais favoráveis à fauna. No caso de métodos de paisagem mínima e paisagem média, que levam em consideração o impacto da paisagem na locomoção de espécies generalistas, que têm a tendência de se deslocar com mais facilidade pela paisagem em busca de recursos, o método de paisagem média há uma predominância de 41,37% em áreas de formação florestal e 41,28% em pastagem. Por outro lado, o método de paisagem mínima foi identificado uma predominância maior em áreas de pastagem, com 50,11%, e formação florestal com 29,07%. Já no caso do método medida por pixel, observa-se que o modelo resultou na maior distância para a conexão das unidades de conservação e teve uma predominância em áreas de formação florestal, 49,68%, e pastagens, 38,19%. Constata-se que o uso do software oferece a capacidade de identificar regiões que são mais propícias à passagem da fauna, as quais podem ser valiosas na concepção de corredores ecológicos, conectando o Parque Municipal Corredores da Biodiversidade e a Floresta Nacional de Ipanema, o que contribui para assegurar a sustentabilidade dessas duas importantes áreas de conservação. Dos métodos empregados no software, o de paisagem máxima se destacou por ter a menor distância, de 11,66 km, porém apenas abrangeu 10,60% da área já legalmente protegida. Enquanto isso, o método de medida por pixel, apesar de ter a maior extensão, de 19,56 km, também incorporou a maior proporção de área já protegida por regulamentação. Aqui as referências e muito obrigado.